Graça e paz, crianças, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, tá certo? E como a gente sempre faz, tia Carla gostaria de convidar vocês para orar junto comigo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco da Tua Palavra, Jesus, junto com as nossas crianças. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, a nossa lição de hoje é o estudo 12, tá certo? O título da lição é A Alegria pela Leitura da Lei, tá? Está baseado lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo do 1 ao 12, tá certo? E o nosso para memorizar diz assim: portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Está escrito lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B do versículo, tá certo? Bem, nesse texto, tá certo, a gente pode perceber que depois da reconstrução de Jerusalém, Neemias ele teve uma oportunidade, Neemias e Esdras, né, tiveram a oportunidade de promover um culto, né, junto ao povo. E a Bíblia fala que Neemias e Esdras, eles fizeram um excelente trabalho na reconstrução do templo em Jerusalém, né? Aí a lição diz o seguinte: foi interessante perceber o quanto o povo precisava do culto para ouvir a palavra de Deus. Passou muito tempo sem acontecer algo parecido e agora eles se reúnem para cultuar junto. Esdras era um sacerdote e de pé no púlpito fez a leitura do livro da lei. O texto diz que o povo logo se colocou de pé. Está lá em Neemias, capítulo 8, versículos 5 e 6. Diz assim: então, desde o lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. E então Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou as mãos e respondeu: amém, amém. E eles se inclinaram, adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Exatamente assim que eu imagino que deve acontecer, não é isso? O respeito à palavra de Deus, né? O respeito, porque hoje para nós a Bíblia, né, a Sagrada Escritura, né, onde está escrito também as leis de Deus, não é isso? Hoje nós temos acesso ela assim, nós temos acesso ela no celular, não é? Hoje, pelo menos para nós aqui brasileiros, nós temos o acesso à Bíblia Sagrada, é muito fácil. Mas não pense vocês que isso acontece em todo lugar do mundo, não. Existem países, tá certo, como a China, que a Bíblia não pode entrar de forma nenhuma. Eles não têm direito a ler a Bíblia. Vocês já imaginaram isso? Já imaginaram o que é você servir a Deus escondido, né? Porque lá o Evangelho não pode ser pregado e não ter a Bíblia, né? A Bíblia não pode entrar de forma alguma naquele país. Então, é algo assim que para nós é um privilégio nós termos a palavra de Deus, né? Isso, nós podemos examinar a palavra de Deus. E a forma com que eles se colocavam para ouvir as Escrituras, porque o que aconteceu? O profeta Esdras levantou o livro, ele procurou um lugar mais alto que existia ali e levantou o livro. E o povo, quando viu, né, apenas em ver, né, o livro com as Sagradas Escrituras, o povo se colocou de pé em respeito à palavra de Deus, né? E a alegria era tanta por poder ouvir a palavra de Deus que eles adoraram, eles se prostraram e adoraram com o rosto em terra, não é? Pela reverência em ler a palavra do Senhor, em ter acesso à palavra do Senhor. E hoje a gente tem acesso a isso e muitas vezes nós não lemos, nós não temos prazer em ler a Bíblia. Nós não temos prazer de pegar um minutinho do nosso dia, pelo menos para ler um versículo bíblico, não é verdade? E a Bíblia é o livro mais atual que existe, não é isso? Nós podemos aprender sobre o passado, o que aconteceu lá atrás, não é isso? No início, a criação, o que antecedeu a vinda de Jesus, não é? E
o nascimento de Jesus, o trilhar de Jesus aqui na terra, e também podemos ler o que está por vir. É isso no livro de Apocalipse, não é verdade? Que fala das coisas que ainda estão por vir, né? E que maravilhoso é quando a gente lê a palavra do Senhor, né? Que a gente possa não perder as oportunidades, né? É só a gente lembrar que existem países por aí que as crianças não têm acesso à Bíblia como vocês têm. As crianças não podem ter o ensino da palavra de Deus. Por isso que a escola bíblica dominical é tão importante para a gente, não é? É muito importante, porque é na escola bíblica dominical, na EBD, que nós aprendemos um pouquinho da palavra de Deus. Todo domingo a gente vai lá, e aprende um pouquinho da palavra de Deus, né? Que a gente possa ter alegria no nosso coração, tá certo? Em ouvir a palavra de Deus, algo que para nós é tão acessível. E para muitos, nos dias de hoje, ainda não é. Algo que você já tem até no seu celular. E muitos não têm acesso nem a uma folhinha com um versículo bíblico. Porque é proibido. Tá certo? Aí diz o seguinte, ó. O grande objetivo de termos a Bíblia é para que possamos praticar os seus ensinamentos. Tá certo? Caso não entendamos o que a Bíblia diz, fica difícil colocar em prática ou mudar as nossas atitudes. Ou seja, eu preciso ler e entender o que a Bíblia me diz. Eu preciso entender para obedecer a palavra do Senhor, né? Porque se eu não entender, fica difícil, não é verdade? Fica difícil sim mudar as nossas atitudes, deixar de errar, não é verdade? Fica bem complicado mesmo, tá certo? Aí diz assim, ó, quando entendemos o que lemos, uma alegria toma conta da nossa vida e nos faz crer, mesmo nos momentos de erros, Deus nos cobre com a sua mão santa e guarda a nossa volta e correção, não é verdade? Ou seja, quando a gente entende a Bíblia, quando a gente entende aquilo que a gente lê, a gente sabe que mesmo quando a gente erra, né, a gente pode buscar a correção na palavra de Deus. Ela nos ensina como trilhar o caminho certo, não é verdade? Mas para isso a gente precisa ler e ter alegria em ler a palavra do Senhor. Então que eu e você, criança, possamos buscar essa verdadeira alegria, tá certo? Essa alegria de ter a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, que ela possa fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá certo? Ao acordar de manhã, a gente possa pegar a Bíblia e ler um versículo, orar, agradecer a Papai do Céu pela noite que Ele nos deu, uma noite de paz, uma noite de sono tranquila. Antes de dormir, que a gente possa ler um versículo na Bíblia e orar, agradecendo a Papai do Céu pelo dia que Ele nos concedeu, agradecendo pelos livramentos, agradecendo pela nossa família. Então, que se torne um hábito na minha vida e na vida de vocês, tá certo? Ler a palavra de Deus, tá bom? Ela é o manual. Ela é o manual de como eu e você devemos seguir o caminho certo, tá bom? O caminho que nos leva para o céu, tá certo, meus amores? Então, assim, tem as atividades para vocês fazerem, tá certo? Quem não está com a lição, tá? Pode fazer o nosso desafio, que a gente coloca lá todo domingo, tá certo? Fazer um resumo, um desenho, não é? Ou um versículo, tá certo? Vocês podem mandar pra gente. E tia Carla tem uma surpresa. A tia Carla tá muito, muito, muito feliz, tá certo? A segunda semana de agosto, no dia 8 de agosto, nós estaremos voltando para as nossas aulas presenciais. Gente, meu coração se enche de alegria. Depois de um ano e março, de maio, junho, julho. Depois de um ano e 4 meses, estaremos de volta às nossas aulas presenciais da EBD. E eu vou estar esperando vocês, primários, com muita alegria na nossa salinha. Tá certo? Para a gente se rever. Lógico que a gente não vai poder estar se abraçar, não vai poder estar apertando a mão, mas a gente vai estar junto para louvar o Senhor, para aprender um pouco mais da palavra dele. Não é verdade? Eu sei que vocês também estão com muita saudade. Então, hoje é a nossa última aula online, tá certo? Muito grata a Deus
por tudo, por vocês não terem nos deixado. A gente sabe que não foi fácil para vocês, né, assistir às aulas da escola, ainda participar das coisas da igreja online. Não foi fácil para ninguém, mas vencemos e devagarinho a gente está voltando para a nossa rotina. E eu estou esperando vocês, primários, no dia 8 de agosto, na nossa sala da EBD, para o retorno das nossas aulas presenciais. Tá certo, meus amores? Deus abençoe vocês. Tenham todos uma semana abençoada. E tia Carla, tá assim, ó, contando os dias para o nosso reencontro, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima semana na nossa igreja, se Deus quiser. Tchau, meus amores.